O destruidor de sonhos. O principal inimigo da realização pessoal e dos sonhos chama-se pecado. Isso porque o pecado, como afirmou Thomas Merton, o pecado é a vontade de fazer o que Deus não quer, se interessar por aquilo que Ele não se interessa e amar o que Ele não ama. Por favor, escute isto. O pecado é uma fraude. O pecado é um engano. O pecado é um destruidor. Ele promete prazer e paga com sofrimento. Ele promete vida e paga com a morte. Promete recompensa e paga com a pobreza, com a perda de todo o bem. O pecado nos oferece prazer, mas não revela que o sofrimento é a consequência. Ele nos promete que nós vamos aproveitar da vida, mas esconde que o caminho que parece direito é, na verdade, o caminho da morte. Ele nos promete realização, mas o que provê é a irrealização, pobreza e desgraça. Isso porque o pecado foi e será eternamente o pai da miséria. Será que isso não explica a miséria que ronda a sua casa, a miséria que ronda o seu trabalho, a sua saúde, os seus relacionamentos e até as suas finanças? Por favor, pense comigo. O pecado é uma vida de revolta, isso porque, como afirmou Billy Graham, o pecado é uma revolta contra Deus, o estabelecimento de uma independência falsa, a substituição de uma vida para Deus para uma vida para si. Então, dê uma olhada na religião dos nossos dias. Elas já não são mais para dirigir as pessoas para Deus, mas para os seus próprios desejos. Você não vai à igreja e à reunião dos santos para adorar a Deus. Em muitos casos, as pessoas vão para melhorar as finanças, para salvar o casamento mal escolhido, para curar as suas dores, para comprar o carro do ano ou espantar os seus demônios. Por favor, amigo, não me entenda mal, não me entenda mal. Eu não estou dizendo que Jesus não faz isto, que Jesus não melhora a vida. Eu sou um testemunho disto. Criado numa vida de pobreza e Deus tem me feito melhor. Eu era epilético, Jesus me curou. Eu tinha problemas cerebrais, Jesus me curou completamente. Jesus tem dignificado a minha vida. Jesus tem poder para fazer isso e muito mais. Mas quando o nosso motivo de procurar a Deus é apenas nos desejos egoísticos, isto é prova que o pecado está nos dirigindo. Ainda preciso declarar mais. Pecado é a transgressão da lei de Deus. O apóstolo João escreveu: todo aquele que pratica o pecado transgride a lei. De fato, o pecado é a transgressão da lei. 1 de João, capítulo 3, versículo 4. Quando pecamos, nós estamos quebrando voluntariamente os princípios instituídos por Deus para que nossa vida funcione da maneira que Ele projetou, de acordo com o plano do Criador. Quando quebramos estes princípios, nós acabamos por errar o alvo para o qual nós fomos criados. Em consequência desse tipo de vida, instala-se um estilo de vida terrível, nos impedindo de alcançarmos a verdadeira realização. Quem deseja ter realização pessoal precisa começar encarando este inimigo, o pecado. E para isso, você precisa estar consciente que não tem competência para vencer sem Jesus. Só Jesus pode dar um jeito no pecado, pois Ele o venceu na cruz,
Aqueles que recebem Jesus passam a viver na dimensão da graça e não na escravidão da destruição do pecado. Portanto, agora já não há mais condenação para os que estão em Cristo Jesus, porque por meio de Cristo Jesus, a lei do Espírito da vida me livrou da lei do pecado e da morte, como nós vemos em Romanos capítulo 8, versículo 1 e 2. Portanto, meu amigo, Deus hoje claramente está chamando a sua atenção. E a mensagem dele é esta: o salário do pecado é a morte. A mensagem dele é esta: todos pecaram. E nesse todos pecaram, você está incluso, eu estou incluso. Se todos pecamos, então, e se o salário do pecado é a morte, então nós estamos destinados à morte, não apenas física, mas à morte eterna, que é a separação definitiva do homem e de Deus. Mas Deus, que com amor nos criou, Ele não apenas nos criou, Ele também nos comprou. E por isso a Bíblia diz: graças a Deus por Cristo Jesus, que nos libertou da condenação do pecado. Quando você se rende a Jesus, quando você aceita Cristo, então Ele perdoa os seus pecados, então Ele cancela a sua dívida e Ele escreve o seu nome no livro da vida e Ele transforma você no altar dEle e o Espírito Santo passa a habitar você e então com a certeza da vida eterna você muda e a vida fica melhor.